Será que nós podemos começar? Que tal? A minha preocupação é sempre o problema do horário, né? Desculpe, não queria ter assustado ninguém, não foi minha intenção em nenhum minuto, em nenhum momento. Eu não tinha ainda ensaiado aqui no microfone. A gente não recupera até a semana que vem. Então, pessoal, esse é mais um encontro do programa SESI de Expedições pelo Mundo da Cultura. Programa esse que está hoje no seu 66º ou 7º livro. Ao longo de 3 anos e meio, mais ou menos. O programa tem uma duração total de 5 anos, ao final dos quais teremos lido 100. Essa lista é disponível, encontra-se por aí. A Patrícia tem cópias. A Patrícia está fazendo um curso, novamente ela virá um pouco mais tarde hoje, né? E aí vocês podem pedir a ela. O programa SESI de Expedições pelo Mundo da Cultura não é um programa de literatura. Tanto é que não chama Expedições pelo Mundo da Literatura, porque ele não está interessado nos aspectos literários das obras, nos aspectos formais, portanto. E, embora vocês achem isso uma vez um exagero da minha parte para essa diferença, eu diria para vocês que não só não há exagero, como há tipicamente um tipo de gente interessada em literatura que não tem muito a ver com cultura em última análise, por mais que pareça irônico eu dizer isso, né? A gente, como os cinéfilos são um caso muito claro disso, o sujeito gosta de filme. Então ele vai ver todos os filmes que ele consegue ver. E ele nunca estuda nenhum deles, ele não para pensar muito nos filmes, porque o filme é instrutivo, já é tentador e já é atrativo apenas por ser um filme. Do mesmo modo que há cinéfilos desinteressados no conteúdo dos filmes, mas interessados apenas na forma dos filmes, também existem pessoas que gostam de livros, independente do que eles significam. Esse nosso programa não é um programa de literatura por causa disso, porque nós não estamos interessados na forma literária especialmente. Nós estamos interessados no conteúdo das obras que foram escolhidas. Quando a forma literária ela é importante, implica em algum componente, né, que ajuda a esclarecer o livro que nós estamos lendo. Quando ela tem algum aspecto, digamos assim, excepcional, então aí ela vem trazida aqui para a luz. Mas, em princípio, nos interessa perguntar qual é o significado daquela obra que nós acabamos de ler. Esse programa existe além de Curitiba, também existe em Londrina, existe em Paranavaí, existe em Toledo, no estado do Paraná, todos eles patrocinados pelo SESI, e existe de forma independente em São Paulo. Em São Paulo, em Londrina e Paranavaí, já há 3 anos, e em Toledo apenas 1 ano. Começou neste ano que nós estamos agora. Esse livro, o método do nosso encontro, ele dispensa a leitura prévia do livro, ou melhor, ele não depende da leitura prévia do livro, embora a recomende fortemente, porque sabemos das dificuldades práticas que isso implica num ritmo praticamente quinzenal. Aqui no nosso programa em Curitiba, que é o programa Mãe, temos um ritmo quinzenal e sabemos como é difícil para pessoas que têm suas ocupações aí conseguirem acompanhar tal ritmo. E é isso que eu queria começar dizendo isso, dizendo que essa obra de hoje, Almas Mortas, por exemplo, é uma obra muito importante, é uma obra fácil de ler, e que se vocês não leram e tiverem tempo de ler para frente, não deixem de fazer. É uma obra fácil de encontrar, existe uma edição muito comum das Almas Mortas, produzida pela editora Abril, esse livro vermelho, com a única tradução disponível no Brasil. Só tem uma única tradução da Tatiana Beninsky. Seja qual for a editora que você compre, você sempre terá esse único texto que está aqui dentro. Há uma edição moderna, caprichada, bonita, né? com mais qualidade gráfica do que essa aqui, mas no fundo é o mesmo livro. Não há nenhuma necessidade de você
comprá-lo por causa disso. É um livro que custa R$5 no sebo, R$7, alguma coisa assim, né? É comum, é fácil de encontrar. Almas Mortas de Gogol, né? Sobre Gogol. Há muita coisa a dizer, nós não tivemos aqui nenhuma história do Gogol até agora, né? No nosso programa está também selecionado a peça de teatro O Inspetor Geral, cuja tradução melhor teria sido O Revisor, é o nome, a melhor tradução da expressão russa, que aqui no Brasil já se consolidou como Inspetor Geral. Engraçado, alguns títulos, mesmo quando estão mal traduzidos, consolidam-se de tal modo que não é possível lançar um outro livro com um nome diferente. Não é? É o caso, por exemplo, dos processos. Os processos é o nome como se chama os demônios em francês, le posséder. E em francês não há quem consiga mudar para processos. Processos é melhor, para demônios, que é na verdade a tradução melhor. Alguém fez em francês le posséder e passou a ser le posséder o resto da vida. E aqui no Brasil as traduções que foram feitas do francês dos demônios também são chamadas de processos. Embora aqui esteja mais ou menos em briga ainda, os dois nomes estejam brigando, né? Os possuídos e os processos, né? e os demônios. Esse livro aqui, Almas Mortas, só tem essa tradução, portanto não tem briga nenhuma. O Gogol tem 4 grandes obras, 4 obras centrais que resumiriam, digamos, o autor, caso você se dedicasse a ler o mínimo dele, para ter uma ideia de quem é Gogol. Gogol pode ser completamente compreendido por esse livro de hoje, Almas Mortas, depois pela peça Um Inspetor Geral, que estará no programa aqui ano que vem, já está programado, e por 2 contos maravilhosos, magníficos. O primeiro chama-se O Nariz e o segundo chama-se O Capote. Essas 4 obras, né, sendo que 2 são 2 contos, são o essencial da obra de Gogol. Gogol se resume a essas 4 obras. É claro que se você gosta muito do autor, pode ler tudo. Não tem muito mais, talvez tenha aí mais uma outra quantidade de linhas, mas estou supondo, obviamente, que vocês estão lendo várias coisas ao mesmo tempo, portanto não podem dedicar-se excessivamente a um único autor. Gogol é um autor interessantíssimo, com uma vida extremamente interessante também. E há uma biografia do Gogol que eu queria recomendar, que é essa biografia feita pelo Vladimir Nabokov. Vladimir Nabokov é, por sua vez, um escritor que se popularizou pelo romance Lolita, não é? Um romance pedófilo, Lolita, não é isso? E que escreveu uma outra biografia muito importante, sendo essa aqui a biografia melhor que existe sobre Gogol. Você encontra aí nos selos, provavelmente. Não deve existir livro novo para comprar, pelo menos eu não tenho visto. Não é? Esse Nikolai Gogol é, de acordo com seu biógrafo, o mais estranho de todos os escritores russos de todos os tempos. De fato, trata-se de uma pessoa particularíssima. E ele tem, sobretudo, um mérito muito grande de ter sido o pai da literatura russa do século XIX. Há uma coincidência muito grande em que todos os grandes escritores russos, todos eles são criaturas do século XIX. No século XVIII, nos 1700 mais ou menos, você não tem grandes nomes na literatura russa, porque a Rússia estava mais ou menos decidindo o que queria ser. Se ela era um país europeu ou se era um país asiático. Até hoje não decidiu 100%, tá? Porque a Rússia é muito grande. A Rússia moderna, essa que tem hoje, é 2 vezes maior do que o Brasil. É o maior país do mundo e que tem costa no Pacífico e tem costa no Mar Báltico aqui. Portanto, ela vai da Europa à Ásia. E no século XVIII, não é, os russos estavam naquela dúvida tremenda o que é que eles eram, afinal de contas. Houve vários governantes, sobretudo Pedro Grande e Catarina Grande, que fizeram esforços muito grandes de ocidentalizar, europeizar a Rússia.
sobretudo a Catarina Grande, que levou para a Rússia centenas de milhares de alemães que a colonizaram. Por isso é que vocês encontram com muita frequência na literatura russa, sobretudo em Dostoiévski, por exemplo, personagens com nome alemão. Os alemães foram lá e se instalaram lá e europeizaram a Rússia de alguma maneira. Foi feito com um projeto de Estado, né? O Pedro Grande é o autor da cidade de São Petersburgo, não é isso? Pedro Grande foi o governante que fez o saneamento de um pântano gigantesco, que era onde fica São Petersburgo, e botou lá a capital da Rússia. São Petersburgo é uma cidade como Brasília, o mesmo conceito de cidade planejada. A capital histórica da Rússia é Moscou, e voltou a ser Moscou depois do golpe comunista em 17. Não é? E São Petersburgo não só não era mais capital, como também passou a ter um outro nome. Não é? Petersburgo passou a se chamar Leningrado, e manteve esse nome até agora, a tal da Glasnost, quando finalmente recuperou o nome de Petersburgo. Hoje chama-se Petersburgo de novo, e é uma cidade monumental, uma cidade cheia de prédios planejados, enfim, uma cidade como Brasília, assim, é o mesmo conceito. A Rússia, portanto, quando chega no início do século XIX, ela tem já uma vocação cultural europeia clara, já foi suficientemente contaminada com princípios europeus, e aí então há um florescimento majestoso literário que ocupará todo o século XIX. Você tem, na sequência mais ou menos cronológica, o primeiro deles é Gogol, o primeiro grande escritor. Você tem Turgenev, você tem depois Pushkin, desculpe, antes de Turgenev, Pushkin, né? Antes de Turgenev, Pushkin, o maior poeta em língua russa. Depois você tem, no mesmo século, né? Você tem Tolstói, você tem Dostoiévski, você tem Chekhov, Turgenev aí pelo meio, todos os grandes nomes. Não há nenhum grande nome que não tenha estado em ação no século XIX na Rússia. No século XX, a literatura russa, que parecia muito forte, muito florescente, será dizimada pelo comunismo, e só sobreviverão os escritores oficiais do partido, um sujeito tipos como Gorky, por exemplo. Gorky é uma espécie de Jorge Amado russo, uma pena a serviço do poder, não é? Fazendo proselitismo dos objetivos políticos do regime. E os verdadeiros escritores, então, são banidos ou mandados para a Sibéria, que é o caso típico de Solzhenitsyn, por exemplo, que faleceu esses dias, né? Faz aí, sei lá o que, meses no máximo, que morreu Solzhenitsyn, que passou a vida inteira lá, internado lá no Gulag, no sistema de campos de concentração russo, soviético, né? E isso fez com que a literatura russa tenha se concentrado basicamente no século XIX, de modo que, se você quer entender toda a literatura russa, basta você pegar essa sequência de grandes autores. Gogol tem, nesse quadro que eu estou descrevendo, tem uma importância excepcional, porque Gogol é o sujeito que criou mais ou menos as estruturas fabulativas, ou seja, os temas, a temática, que será depois aprofundada por todo mundo, será mais ou menos uma espinha dorsal da própria ideia de literatura russa no século XIX. Se você ver uma cronologia, o autor é novo, vale a pena a gente dar uma olhada melhor aqui, por favor. Reparem aí, né? Gogol nasce no dia 19 de março, na Ucrânia. Ele, portanto, não é russo, não é? Mas ele tampouco é ucraniano puro, porque, na verdade, o que havia aí é que a família descendia de uma família cosaca. Os cosacos são a origem tanto dos russos quanto de algumas famílias ucranianas. E vivia numa região da Ucrânia que era um de propriedade, digamos, histórica da Rússia. Hoje não há mais, hoje é só a Ucrânia. A Ucrânia é um país independente hoje. E nessa região da Ucrânia falava-se russo e ucraniano, as duas
línguas simultaneamente, como é o caso da Praga de Franz Kafka. Falava-se tcheco e alemão indiferentemente. A mesma coisa acontecia aqui. Ele nasceu, portanto, num lugarzinho, na pequena Rússia, essa região da Ucrânia chamava-se assim, filho de Vasily Afanaevich Gogol Yanovsky. Na verdade, o nome da família é Yanovsky. E o pai do Gogol inventou esse nome Gogol. Não que tenha inventado, ele acabou atribuindo-se a si esse nome Gogol para recuperar a memória da sua origem cosaca. É um nome cosaco. E a partir daí passou a usar os dois nomes e o filho adotou apenas Gogol, que é o nome cosaco. Mas o nome foi inventado pelo pai dele. O pai dele era um intelectual de província, aquele sujeito assim que mora na província e que tem uma atividade intelectualzinha, assim, escrevia peças. Ele era um pequeno intelectual de província, sem grande importância, tinha lá um pequeno propriedade rural, não é? Esse é o pai de Gogol. E eles tinham uma noção muito grande da sua origem cosaca, não é? O pai dele, portanto, um pequeno proprietário rural provinciano que escrevia teatro em ucraniano, e Maria Ivanova. Essa região da Ucrânia era bilíngue, tem um irmão Ivan e duas irmãs, Ana e Elizabeth. E em 1820, entra no Liceu de Poltava, junto com seu irmão Ivan. Em 21, morre seu irmão Ivan, muito cedo, né? Vai para o Liceu de Nijin, onde fica até 28. É apelidado na escola pelos colegas de anão misterioso. E aí, eu não sei quantos vocês reputam essa informação importante, mas essa informação é muito importante, porque Gogol, entre as características que tinha, ele tinha um jeito, uma aparência física muito peculiar. Ele era baixinho, tinha traços de passarinho. Reparem, tem uma fotografia dele aí no próprio texto. No texto tem uma fotografia um desenho do Gogol. E ele, portanto, tinha assim um olhar aquilino, digamos assim, de águia. E era uma pessoa de grande complexidade de trato, de uma timidez extrema. Ser chamado de anão misterioso era uma espécie de provocação, né? Era uma espécie de provocação e de desconsideração com o rapaz. Né? Maria, eu só li o nariz, né? Mas e o Django louco aí também. Mas ele tinha esse aspecto na vida dele, irônico, assim, ou era só mais na literatura mesmo? Ele era uma pessoa estranhíssima, porque ele não é que fosse sarcástico, ele era um tímido e ao mesmo tempo um sujeito que tinha uma dificuldade enorme de relacionamento, defendia-se com ironia, era irônico como defesa pessoal, porque ele era vítima de ataques de colegas e tal. Bullying, esse negócio que se chama hoje em dia de bullying, né? Esse era tipicamente uma vítima, dependente da mãe, da relação afetiva com a mãe, nunca se casou, há, digamos, insinuações muito frequentes de homossexualismo, embora não exista nenhum dado factual a respeito disso, e que era um inadaptado, basicamente. Era um sujeito que não conseguia ter uma vida normal e que ficava ofendido com muita facilidade e passou a vida toda meio que ressentido com o mundo. Tanto é que passou dos seus 40 e poucos anos, 12 fora da Rússia, fugindo da sociedade russa. São Petersburgo, por exemplo, que era a capital. Veja, é muito importante também entender que a Rússia, em 1840, 1809, 10, era apenas uma grande fazenda, onde havia proprietários rurais, e havia servos que eram propriedade dessas propriedades rurais, né? Eram, portanto, da propriedade do dono, que era a massa da população, e havia nas cidades, digamos, importantes, havia uma burocracia estatal muito grande, que na verdade era a carreira mais desejada de todas. Se você fosse para a cidade, o que você ia ser? Ou um pequeno profissional liberal, um médico, um advogado, mas isso tudo era muito restrito, ou um pequeno comerciante. Quase sempre os pequenos comerciantes não eram russos, eram alemães, um pequeno artesão que fabricava lá um alfaiate, um sujeito que fabricava celas, que eram quase todos eles estrangeiros,
E um russo típico queria ser o quê? Queria ser do governo. Queria ter uma carreira ou no serviço militar ou no serviço civil. Esses dois serviços andavam em paralelo com os mesmos títulos. Havia general, que era general do exército, e general, que era apenas um burocrata grande lá, alguma coisa equivalente ao ministro, sei lá. Havia coronel, que era o coronel do exército, e o coronel, que era um fulano que ocupava lá o cargo de supervisor de alguma coisa qualquer, lá num departamento qualquer. Logo, havia uma única carreira, digamos assim, realmente possível para um russo, que era ir para o governo, ser burocrata. Essa é a estrutura econômica e social da Rússia nesse momento, né? Associar-se ao Estado. Se você fosse um sujeito com habilidades extraordinárias, você podia também ser um pequeno artesão, ou você podia ser um médico, né? Um pequeno profissional liberal. Se você tivesse família rica, você seria seguramente um dono de terras, um proprietário de almas. Almas são o nome que se dava naquela época aos servos. O que é um servo? Servo é um sujeito que pertence à propriedade. Do mesmo modo que a propriedade tem lá uma área, como que ela tem lá determinadas, certa quantidade de árvores, que ela tem lá uma certa quantidade de implementos agrícolas, também tem servos que pertencem à propriedade. Esse sistema de servidão vai até 1861, quando é extinto. Essa extinção da servidão na Rússia é o mais importante fato histórico da história da Rússia. Porque é nesse momento, então, que você dissolve esse sistema social e a Rússia, então, consegue... todas as posições de poder agora ficam precárias, né? E começa a haver uma conturbação social tão grande, que é essa conturbação que dará origem, por exemplo, aos acontecimentos de 17. Tudo isso começa na meados do século XVIII, perdão, 1861. A servidão era, portanto, a mais sólida das instituições russas naquele momento. O sujeito tinha uma propriedade agrícola e tinha tantas almas. O que são as almas? São servos, mujiques, né? São todos, são o quê? São camponeses que moram lá na propriedade, no meio da propriedade. Então tem lá uma aldeiazinha, não é? Tem um determinado lugar da propriedade, você tem 1000 servos, você tem, sei lá quantas pessoas, tem 1000 pessoas, mais as suas famílias. E aí você tem que ter lá um lugar onde tem lá uma taberna, um lugar onde vende uma mercearia, onde vende isso, aquilo, não é? Porque tem alguma atividade econômica naquilo. Mas essas pessoas são dependentes, eles não têm liberdade, eles vivem então subordinados à autoridade do dono da terra. E essa autoridade frequentemente era exercida com extrema crueldade. Há, portanto, histórias de crueldade tremenda que são contadas sobre a servidão na Rússia. Com a abolição disso em 1861, a Rússia mudou completamente de figura social e começou a se modificar e tornar-se um país moderno. De alguma maneira, a Rússia se modernizou. Quando houve a Revolução Comunista, em 17, a Rússia já estava em via de ser um dos países mais ricos da Europa. Isso, aliás, é apenas mais uma comprovação de uma coisa importantíssima, que é o fato de que a revolução nunca acontece num país quando ele está mal. Não é quando a coisa vai mal que há a revolução. Ao contrário, de modo geral, as revoluções acontecem nos momentos de crescimento econômico, nos movimentos de desenvolvimento, por mais que pareça paradoxal. Não é? É como se na situação ruim houvesse um certo constrangimento por parte da massa popular em fazer a revolução. O czar Nicolau II, que foi o czar deposto em 17, havia sido talvez o governante mais liberal que havia havido na Rússia naqueles últimos 117 anos. Era um fulano que havia já até mesmo instituído algum parlamentarismo na sua monarquia absolutista, porque havia já lá um sistema lá de trocas políticas. A Rússia estava muito parecida com a Europa desenvolvida quando houve os episódios de 17, né, que geraram 17 de outubro de 17. Sabe por que eu sei que é 17 de outubro?
que é o aniversário da Clara aqui, então é inesquecível, é impossível esquecer a data de 17 de outubro. Muito bem. E enfim, o que Tolstói faz é viver antes dessa época, né? Então não esqueçamos de por nenhum momento que, desculpe, Gogol, né? Eu falei Tolstói, mas estava enganado. Gogol vive antes de tudo isso acontecer. Ele morre antes de 61, antes de ter havido as modificações profundas na estrutura social russa. Bom, esse homem esquisito, estranho, né, com inúmeras dificuldades de adaptação social, em 25, né, o anão misterioso, em 25 morre o pai dele, e em 28, formado no que seria equivalente hoje ao ensino médio, digamos assim, vai para São Petersburgo com seu amigo Danilevski, e lá exerce uma pequena função no serviço público. Quem se formava no segundo grau recebia um determinado grau, que é o 14º. Você, com esse grau, você tinha direito a arrumar um emprego no serviço público. Mas era um emprego péssimo, assim, sei lá, alguma coisa equivalente a carimbar alguma coisa no lugar, um emprego sem nenhuma importância econômica. Mas vai para São Petersburgo, não se dá-se muito mal, não é isso? E em 29 faz sua primeira aventura literária, publica o poema Hans Kirchergarten, que foi publicado originalmente Hans com Z, errado, né? Aqui está consertado, mas foi errado, sob o pseudônimo de V. Alof. Mal recebida, a obra é destruída por Gogol, que compra todos os exemplares que consegue encontrar. Ele sai comprando todos eles, destrói todos. Deve ter sobrado um outro, mas em princípio ele destrói tudo que pode. Em 31 começa a se envolver com a vida literária da capital. Conhece o Chukovsky, líder do movimento romântico, e leciona história no Instituto Patriótico das Nobres Jovens. Publica uma coleção de contos Noites numa granja perto de Kanka, e em junho encontra com Alexander Pushkin, maior de todos os poetas russos, com quem Gogol estabelece uma relação de dependência afetiva quase doentia. Gogol via em Pushkin um modelo da sua existência, da sua vida, e ele então fica profundamente dependente da pessoa de Pushkin. Lembra que Gogol é um sujeito frágil, um sujeito inseguro, né? E vem Pushkin, nessa amizade com Pushkin, uma extraordinária oportunidade na vida. Em 34 é nomeado professor adjunto de História Medieval na Universidade de São Petersburgo, coisa de que ele não entende nada, ele não tem a menor ideia do que seja História Medieval. No entanto, representava já um emprego mais parecido com o emprego que ele gostaria de ter. Em 35 escreve o seu mais famoso livro, que é o Inspetor Geral, uma peça de teatro. O ano que vem vamos ter o Inspetor Geral aqui no nosso programa. É maravilhosa, é deliciosa, maravilhosa a peça de teatro. E publica nesse ano o conto O Nariz, que é um conto maravilhoso, que narra a história de um fulano que perde o nariz. E julga que sem nariz ele está muito mal de vida, porque se ele não tivesse uma perna ou um braço, talvez tivesse uma chance ainda de sucesso na vida. Mas o nariz, e o nariz fica passeando por São Petersburgo, completamente independente, sem nenhuma, sem ligar, ele fica atrás, descobrindo que é do nariz dele. Não é um parceiro que põe o nariz dentro do corpo? Eu acho que eu acho que isso mesmo. A mulher começa a acusá-lo de que seria ele que teria cortado o nariz do parceiro, teria cortado o nariz do filho. Será que não é outra história essa? Não, esse é o nariz. É o barbeiro que corta no meio do pão o nariz. Bom, pode até ser, né? Pode ser, né? Mas o nariz é a importância do nariz é que o nariz é uma... Bom, é que o nariz não é o ponto mais importante de todos, mas ele tem uma importância muito grande porque ele cria a ideia do sujeito despossuído que está indo atrás do mínimo que possa ter na vida, né? Ou seja, o que tem no nariz de coincidente com as outras coisas de Gogol é a figura de quem é a personagem central. É isso é que interessa aí. E não simboliza a perseguição pelo capitalismo,
Essa é uma interpretação política do assunto, né? Eu tenho a impressão de que nós não vamos encontrar muita política em Gogol, de modo geral. Olhando para as outras obras como um conjunto, talvez, não sei se seria a melhor interpretação. Mas eu nem, na verdade, para falar a verdade, eu nem lembro bem da história do Nariz, é por isso que eu estou aqui em dúvida para lhe responder. Bom, ele publica esse ano essa história, o Nariz, e após grande sucesso, demite-se da vida universitária. A vida universitária de Gogol foi um fracasso extraordinário. Ele deu uma aula inicial, em que ele decorou tudo, uma aula de história medieval, aí obteve lá o cargo de professor, e como não sabia nada, todas as aulas posteriores que ele deu, ele aparecia com uma espécie de atadura aqui na boca, assim, e murmurava coisas assim, para ninguém entender o que ele dizia, né? E dispensava todo mundo, mandava todo mundo para casa, e quando era o exame final, um outro professor ia lá inquirir os alunos. Ele tapeou vergonhosamente 100% das aulas. Ele não tinha a menor ideia do que era a história medieval. E até que chega uma hora que não é mais possível sustentar essa situação, ele pede demissão. Desiste da vida universitária. Em 1935, publica Mir Gorod, uma coleção de histórias, entre elas Taras Bulba, obra de índole heróica, contrastando com as personagens irônicas das outras histórias. Taras Bulba é um herói cosaco, que é, afinal de contas, a família dele era cosaca. É a única história de Gogol que não tem personagens irônicas, no sentido aristoteliano da palavra, não é? Que não é feito de pessoas despossuídas, pessoas submetidas a situações humilhantes e quase que insolúveis. Em 1936, há a primeira apresentação do escritor-geral, dia 1º de maio. Nesse sentido, houve grande dificuldade de apresentação, na apresentação desde São Petersburgo e parte para a Europa. Um russo sempre dizia nessa época que a Rússia não era Europa, por isso parte para a Europa, onde passaria a maior parte dos 12 anos seguintes, financiado por sua mãe. A mãe viúva financiava as aventuras do filho. Em Vevey é uma cidade da Suíça, onde fica a Nestlé, aliás, né, inicia Almas Mortas, o livro Almas Mortas. Pushkin lê alguns capítulos e diz: meu Deus, como é triste a nossa Rússia. Pushkin teria dado a ideia do livro. Essa é uma das informações folclóricas. Em 1937, Pushkin morre num duelo e Gogol entra numa crise da qual nunca mais sairá. A crise de perda, o luto da perda de Pushkin, do seu amigo Pushkin, né, o seu modelo de vida, foi irreversível. Em 1942, publicada a primeira parte de Almas Mortas, que é o único pedaço que de verdade existe, que é de verdade apreciável, e com o título de As Aventuras de Chichikov. Chichikov é a personagem central das Almas Mortas. E a censura russa czarista não deixou botar Almas Mortas, porque não queria brigar com a igreja, porque, sob o ponto de vista da igreja, as almas são imortais, logo não é possível que sejam mortas. Por causa desse caso, ele mudou o nome para, aí no início, a primeira edição, As Aventuras de Chichikov, que é a personagem central, o herói da história. Depois, mais tarde, ele seria reeditado para sempre como Almas Mortas. Começa a escrever a segunda parte, publica o conto Capote, que narra as aventuras de Akaki Akakevich. Dostoiévski diz que todos os escritores russos descendem desse conto. Esse, sim, é o conto mais importante de todos, conta a história desse Akaki, que é um pequeno funcionário público, que é um sujeito despossuído, é um sujeito lá na mais baixa hierarquia que se possa imaginar, que ninguém liga, a quem ninguém dá importância, e que um belo dia resolve consertar o seu casaco, o seu capote, mas o alfaiate diz que aquele capote já não é mais consertável, já está muito velho, e ele então pega umas economias que ele tinha e mais um dinheiro que ele pega emprestado do seu chefe, e vai lá e compra um capote, manda fazer um capote novo. Não compra, né? Ele vai no alfaiate e faz um capote novo. E esse capote novo, então, modifica completamente a vida dele, porque ele passou a ser visto com importância, o seu status social melhorou imensamente por causa do capote.
Todo mundo elogiava aquele capote e via no Akaki um homem bem sucedido porque tinha esse capote novo. E o Akaki fica muito prestigiado e tem tanto prestígio que é convidado para jantar na casa do chefe, numa festa. A festa a qual ele comparece numa região da cidade que ele não frequentava, e quando ele está saindo da festa, com o seu capote novo, que é toda a sua vida e todo o seu prestígio, ele se perde lá no caminho e é assaltado por uns bandidos lá que lhe roubam o capote. Tendo perdido o seu capote, o Akaki entra numa grande crise pessoal, tenta ir à polícia fazer um BO, ou o equivalente lá, e os colegas dizem que é inútil, porque a polícia não vai se importar com ele, e sugerem que ele procure lá um grande graúdo lá para pedir uma intervenção política no assunto. Ele procura o tal graúdo e é tratado de modo humilhante, assim, e acaba então, em decorrência de todos esses desgostos, morrendo. E desde o momento da sua morte, existe em São Petersburgo um fantasma que à noite persegue os transeuntes roubando-lhes os seus capotes. É o fantasma do Akaki. Essa história é de uma importância gigantesca, por isso que me deu trabalho de contá-la. E aí nós depois retomamos para entender o que é que tem a ver com as almas mortas e com o resto das coisas aqui. A história do capote talvez seja aquela mais sinteticamente representativa do que pensa o Gogol. Em 43, queima os manuscritos da segunda parte da Alma das Almas Mortas. Em 47, publica Confissões de um Autor. Em 48, com a saúde e os nervos muito abalados, viaja a Jerusalém, faz uma viagem maluca, uma viagem enlouquecida de alguém que busca alguma coisa que não sabe o que é. Ele, nesse momento, começa a ser influenciado por padres e por autoridades da Igreja Ortodoxa, a quais ele recorre para resolver os seus problemas todos. Em 49 termina a nova redação da segunda parte, a primeira redação da terceira parte da Almas Mortas. Em 52 cai sob a influência de religiosos ortodoxos que obrigam a repudiar Pushkin, porque Pushkin, afinal de contas, era um sujeito que lidava apenas com as coisas desse mundo. O repúdio de Pushkin que ele tem que fazer, não é, para poder ir para o céu, é uma das mais dolorosas das decisões que ele toma. Ele, na verdade, nesse momento encontra-se quase enlouquecido e, no dia 11 de fevereiro, queima os manuscritos do que ele havia feito das almas mortas, cai de cama, sem ingerir alimentos ou remédios, e mais ou menos se suicida por inanição. Ele tinha saúde muito frágil. E no dia 21 de fevereiro morre em Moscou, enterrado no monastério Danilov. Mais tarde, os restos foram transferidos para o cemitério Novo de Vichy. Rumores dão conta de que Gogol teria sido enterrado vivo. Rumores que acontecem frequentemente, né? Há muitos e muitos casos de... Aparentemente, a maior parte deles, na verdade, é apenas um engano. Os corpos se movimentam nas sepulturas por causa dos gases, né, de putrefação, e aí supõe-se erroneamente que isso tenha acontecido, embora possa eventualmente acontecer de fato. Temos aí, portanto, uma pessoa muito original, um homem que não casou, que morreu muito cedo, muito jovem, que tem uma obra que, embora não seja uma obra com a qualidade e a profundidade de Dostoiévski, que é uma obra originalíssima e que abriu, na verdade, uma fronteira nova na literatura russa, e que é a obra mãe do resto do que veio depois dele. Gogol foi um sujeito com uma vida atormentada e muito difícil, mas que, ao mesmo tempo, tinha uma capacidade extraordinária de lidar ironicamente com si próprio. Tanto é que há, na obra toda, inúmeros aspectos autobiográficos autodepreciativos no sentido irônico da palavra. E, entre as suas obras, a obra Almas Mortas é aquela com maior dimensão física, é o único grande romance. Ele era mais escritor de contos do que propriamente de romances, não é? E ele escreveu essa obra aqui, que ficou incompleta. Infelizmente, há um problema técnico aqui, insolúvel.
É uma obra que foi planejada aparentemente para ter 3 partes, e das quais só temos a primeira. Temos fragmentos da segunda, são publicados na mesma edição que vocês têm aí, e foram também traduzidos, também resumidos. E temos uma terceira parte de que não se tem a menor ideia, a não ser que partes do que foi publicado como sendo da segunda parte sejam de fato a terceira. Não sabemos bem. O que parece, embora não se possa garantir isso de modo nenhum, é que Gogol queria fazer uma espécie de divina comédia russa, começando então com o inferno, passando pelo purgatório e terminando com o paraíso. Essa teria sido a ideia central, digamos, teria sido o modelo original. Eu digo que isso é apenas uma especulação, primeiro porque nós não temos elementos concretos disso, segundo porque em literatura, como em qualquer obra de arte, no fundo você faz aquilo que fazer arte, né? É como você navegar com um vela, né? Velejar, em que o vento mais ou menos diz também você vai. Não podemos garantir que não tivesse mudado de opinião no meio termo, no meio termo. Há, portanto, uma dificuldade grande em interpretar essa obra, porque essa obra é basicamente uma obra incompleta. Mesmo assim, faremos aqui todo possível para entender o que nos foi legado, sobretudo porque há elementos aí claramente incompreensíveis, apesar da sua incompletude. Vocês toparem? Né? Alguém tem alguma dúvida? Não é? Temos aí então uma pequena introdução que eu lerei antes de passar para Clara. O mais popular romance em língua russa, Almas Mortas. Há uma vírgula aí equivocada, não tem essa vírgulazinha depois de Almas Mortas, por favor. O mais popular romance em língua russa, Almas Mortas, foi escrito entre 37 e 38 e publicado parcialmente em 42. O primeiro capítulo, o primeiro livro. Né? A segunda e a terceira parte nunca foram terminadas, tendo o escritor destruído os manuscritos praticamente às vésperas de sua morte. Aparentemente, o autor teria planejado uma trilogia como a Divina Comédia, o primeiro livro, o Inferno, o segundo, o Purgatório e o terceiro, o Paraíso. Gogol, que não é russo, mas ucraniano de família cosaca. Ainda assim, sua obra escrita em russo, já que a Ucrânia fazia parte do Império Czarista, é vista como fundadora da literatura russa moderna. E seu conto, O Capote, Dostoiévski teria dito que descendem todos os escritores russos. O Capote é aquela história do ataque, né? Lembra do Capote? Protagonista de uma vida fora de todos os parâmetros, ao ponto de seu biógrafo Vladimir Nabokov ter dito dele ser o mais estranho poeta prosador que a Rússia já produziu, Gogol morreu com apenas 42 anos, aparentemente como resultado de mórbida melancolia associada à saúde frágil. Almas Mortas é, segundo Otmar Capô, a epopeia dantesca da Rússia czarista. É um livro de ironia sutil que aos poucos transforma-se em amargura. Pushkin, que deu parte da obra, teria dito: como é triste a nossa Rússia. A história trata das almas mortas, quer dizer, dos servos chamados almas, que, embora já tendo morrido, continuavam a gerar impostos como se vivos fossem. Entendeu? Cada servo deles pagava uma espécie de PVA. Entenderam? Mal comparando, perdoem a comparação um pouco grosseira, mas o czar mandava o recenseador de fazenda em fazenda, chegava lá e dizia quantas pessoas tem aqui. E contava só os servos masculinos, não contava as mulheres e as crianças. O per capita era dos servos de sexo masculino. Aqui tem 800, tá bom, então você nos deve 800 vezes tal imposto por ano. É como se fosse um IPVA. O problema é que quando morria alguém, você não podia deixar de pagar, porque a comprovação de que aquela pessoa não existia mais só podia ser feita no próximo censo que seria dali a tantos anos, mais ou menos. Imagine o tamanho da Rússia naquela época. Como é que você fazia isso? Enquanto não aparecia outro censo, você ficava pagando imposto sobre aqueles que tinham morrido. É claro que também havia gente que havia nascido e que não pagava imposto, né? Compreenderam? Mas esses, obviamente, não compensavam o outro, porque afinal de contas esses não trabalhavam, eram bebês, né? Crianças. Logo não trabalhavam, logo não havia vantagem nenhuma nessa compensação.
E essas almas mortas, que são essas pessoas que, embora mortas, ainda pagavam impostos, é que o Tikhov, que é a personagem central da nossa história, está nelas que ele está interessado. É isso. Então, continuando aqui a nossa compreensão disso. O sistema de servidão existiu na Rússia até 61, quando foi abolido no dia 19 de fevereiro pelo czar Alexandre II. O herói da narrativa, Tikhov, um homem de meia idade sem atrativos físicos, de caráter frio e circunspecto, percorre as propriedades rurais comprando almas mortas, parte de um plano engenhoso para fazer dinheiro. O tempo fabulativo é a década de 30 do século XIX. Ou seja, esse é um negócio que aparentemente interessa a todo mundo, porque se você vendeu aquela alma morta para outro, o outro passou a pagar o imposto no seu lugar. Como aquela alma morta já não trabalhava mesmo, e você ainda vai vendê-la, parece ser um bom negócio, esse negócio de vender almas mortas. O que ninguém entende é por que seria um bom negócio comprá-las. Não é? Não é isso? Se é um bom negócio para quem vende, por que alguém compraria isso? A nossa personagem central, que é o Tikhov, é um comprador de almas mortas. Todos entenderam esse negócio de almas mortas? Compreenderam isso? Tá? Muito bem. Então, temos aí o Tikhov. Não se parece de modo nenhum com o Gogol. Não façam nunca essa ligação. Não é? O Gogol e o Tikhov são pessoas bem diferentes. Não é isso? Temos uma interferência aqui, né? Talvez precise ficar um pouquinho mais longe, né? Hoje estamos com esse probleminha. Vamos ver se a gente consegue conviver. Então começamos a leitura do resumo, se é que vocês não têm dúvidas sobre o que é que se disse até agora estruturalmente. Podemos começar? Capítulo 1, por favor. Essa pessoa que está aí é o Gogol, esse desenho aí. Pelos portões da estalagem da cidade sede da província NN entrou uma pequena sede de molos, bastante vistosa, daquelas em que costumam viajar solteirões, comandantes informados, capitães de Estado-Maior, proprietários rurais, donos de uma centena de almas de camponeses, em suma, todos aqueles a quem se costuma chamar de senhores de condição média. Na sede viajava um cavaleiro, não muito belo, mas tão pouco de aspecto agradável, nem muito gordo, nem magro demais. Mas poderia dizer que fosse velho, mas também não era demasiado jovem. Sua chegada não causou na cidade nenhuma celeuma, nem foi acompanhada por nada de excepcional. Quem é que chegou? Todo mundo já sabe, né? O Tikhov. Tikhov é a nossa personagem central. E ali atrás, daquele. Se você puder baixar um pouquinho, deve ser que está alto, né? Isso, vamos por gentileza. Atrás daquele flip chart ali, por favor. Até que parou agora, né? Você desligou. Por isso. Tá. Vai lá. Da sede, conduzida pelo cocheiro Selifan, desce um cavaleiro que se instala com seu criado Petrushka numa estalagem comum. Durante a refeição, esse cavaleiro procura obter do criado do albergue todas as informações possíveis sobre os locais e, sobretudo, quantas almas de servos possuía cada um dos pomieres de são proprietários rurais, fazendeiros. Não esqueço nunca que nós estamos falando aqui de um país completamente agrícola, em que é um país enorme, então as fazendas são enormes, e que tem servos. Não há trabalhadores livres, a não ser nas cidades. Todos os trabalhadores rurais são escravos, porque chama servidão, mas é um esquema de escravatura como qualquer outro. O dono dos servos tem total autoridade sobre a vida deles, não é? E os vende com a propriedade. Quando você vende a propriedade, você vende junto. Ou vende separado, assim como quem vende um equipamento. Né? Um equipamento, compra um equipamento. Os servos são coisas, são pessoas escravizadas, no fundo, são isso. E os proprietários de terra são esses daí que, fazendo uma aristocracia rural, né, que variavam muito tamanho, desde proprietários pequenos, com 20, 30 almas, até proprietários gigantescos, com milhares de almas. Como é que você mede o tamanho econômico da propriedade na Rússia? Pela quantidade de almas que a pessoa tem. Você não mede pela quantidade de acres, ou de hectares, ou de alqueires, enfim. O que estabelece a quantidade o tamanho da propriedade é quantas almas o sujeito tem. Essa é
a régua de medição do tamanho econômico da propriedade agrícola. A que distância da cidade moravam, com que frequência viajavam para a cidade e até qual era o caráter de cada um deles. Queria saber de doenças que pudessem ter se abatido na região. Perguntava com tal minúcia que davam provas de mais do que simples curiosidade. Na declaração ao hotel, o sujeito apresenta-se como conselheiro civil Pavel Ivanovich Titikov, proprietário rural, viajando a negócios particulares. Num país dominado pela burocracia estatal, governamental nas cidades, todo mundo tem algum título. Conselheiro, procurador, não é isso, né? É como a Itália. Na Itália todo mundo é o professore, barone, professore ou commentatore. Não é isso? Eu e o Jânio temos um amigo em Joinville que foi para a Itália e aí foi lá uma vaca, não sei onde, e a moça perguntou para ele assim, cosa fa in Brasília? Ele falou assim, eu sou no barone, que tinha assim um ar de barão, tinha um cavanhaque, andava com uma bengala. E ela falou assim, in Itália não tinha muito valor. porque justamente né, são títulos vazios, né? Como na Itália todo mundo é alguma coisa. Quando na Itália todo mundo fala de professor. Porque você tem que dar algum título para o fulano, você dá aquele título mais parecido com a cara dele, né? Não é isso? Engenheiro, né? Engenheiro. Todo mundo tem um título. Assim, ninguém é mencionado sem título. É uma espécie de hábito italiano. E na Rússia também há uma quantidade grande de títulos que são títulos assim, digamos, de natureza bem-vinda Magalhães, tá? De natureza burocrática, ou seja, pessoas que são burocratas e que ao ser burocratas, né, eles são ocupantes de um cargo qualquer. É isso que ele é conselheiro. O que significa isso? Muito pouco, quase nada. Mas ele é alguma coisa. É isso que ele é alguma coisa. Continuando. No dia seguinte à sua chegada, o conselheiro Titikov visita as autoridades locais, sabendo com muita arte lisonjear cada uma delas. Ao governador observou assim meio de passagem que na sua província se entra como no paraíso. As estradas por toda parte são como veludo, e que os governos que nomeiam dignitários sábios são dignos de grandes encontros. Vocês não acham que é um certo puxa-saquismo nisso? Então já sabemos uma coisa sobre o Titikov. Primeiro, que ele está interessado em saber quantas almas há em cada propriedade, e segundo lugar, que ele é um relações públicas muito competente, diplomata, ele fala de uma maneira agradável com as pessoas, né? Que ele trata bem todo mundo. Tá? Ok, continuamos. A todos confidenciava a intenção de ele fazer residência. Habilidoso socialmente, o visitante consegue ser convidado para uma festa na casa do governador-geral, onde conhece proprietários de terra que o convidam a visitar suas propriedades. Esses recém-chegados tinham um jeito especial de se encontrar bem em qualquer situação e demonstrar ser homem de grande experiência mundana. Não falava nem alto nem baixo, mas inteiramente como se deve. Era essa a opinião extremamente lisonjeira que se formou na cidade a respeito do recém-chegado. E assim permaneceu até que um dia uma estranha peculiaridade sua e também um certo empreendimento, ou como se diz nas províncias, uma certa passagem, sobre a qual o leitor será em breve informado, levaram a um estado de perplexidade total quase que a cidade inteira. Pronto, a primeira impressão que o Titikov deu na cidade foi boa. Um sujeito absolutamente agradável, sabendo falar as palavras certas, elogiando todo mundo, foi visitar as autoridades todas, não é? No entanto, alguma coisa irá estar associada com ele que irá criar um escândalo muito grande, não é? Não é isso? Até agora parece claro a situação? Muito bem. O conselheiro Titikov vai visitar o proprietário rural Manilo. Depois de almoçar com a família, introduz um negócio muito importante. Há quanto tempo o senhor entregou o seu relatório de licenciamento? Já faz tempo. Para dizer a verdade, nem me recordo. E desde aquela época já morreram muitos dos seus companheiros? Não posso informar, não sei. Isso eu precisaria perguntar ao meu intendente. Ei, alguém aí, vai chamar o intendente, ele deve estar aqui hoje. O intendente é tipicamente um gestor da propriedade. Não é? O proprietário não fica lá se metendo lá, se está bem guardado lá o clique, se não está. O intendente é uma espécie de, aquilo que se chama hoje, ao arrepio da legislação, de administrador agrícola. Isso é um intendente, alguém que toma conta na prática da propriedade agrícola, né? O dono fica lá naquela casa central, na casa grande, né? E quem supervisiona a senzala é o intendente, não é?
Continuamos. Escute aqui, meu caro, quantos camponeses nós perdemos desde que entregamos o último licenciamento? Mas como assim, quantos? Muitos morreram desde então, disse o intendente, e soltou um arroto, escondendo a boca com a mão a maneira de escudo. É sim, confesso que eu mesmo já pensei isso, acudiu Manila. Justamente, muitos, bastante já morreram. Aqueles voltou para Chichikov e acrescentou. Pois é, muitos mesmo. Mas quantos em números, por exemplo? Indagou Chichikov. Sim, quantos em números? Repetiu Manila. Mas como em números? Pois não se sabe quantos morreram, ninguém os contou. Pois é, justamente, disse Manila, dirigindo-se a Chichikov. É do que eu presumia, uma alta mortalidade. O número de mortes é totalmente desconhecido. Então faça-me o favor você de contá-los, disse Chichikov ao intendente. E faça uma lista minuciosa, nominal. Sim, isso mesmo, nominal, disse Manila. O intendente disse, às suas ordens, e saiu. Para que fim o senhor precisa dessas informações? Perguntou Manila, depois de sair do intendente. Muito bem. É preciso que vocês reparem que há o tempo todo um certo tom de ironia nas coisas. Essa é uma história muito engraçada, em última análise, mas é engraçado naquele sentido alemão da palavra Schadenfreude. Schadenfreude é uma expressão alemã que significa alegria pela tristeza alheia. Então, Schadenfreude é quando alguém se alegra com a desgraça do outro. Só a palavra alemã que Schadenfreude é que expressa isso. Há, portanto, aqui uma ironia profunda. Às vezes a gente dá muita risada ao ler o livro, mas esse livro é um livro que vai aos pouquinhos ficando amargo, sabe? Ele não fica irônico o tempo todo. E como for, temos aqui a primeira tentativa que o Chichikov faz de comprar almas, que é desse Manilov, que não sabe quantas pessoas morreram na sua propriedade. Que é mais ou menos uma demonstração de como se comportava um proprietário rural médio, né? Que afinal, né, não tem nem ideia disso, né? Do que é que ele terá ideia, não é isso? E ele quer saber por que o Chichikov quer comprar as almas. Chichikov, para a grande surpresa de Manila, confessa que está ali para comprar componentes mortos. Estou interessado em adquirir os mortos, que aliás devem constar do relatório de licenciamento como vivos. Manila, entre chocado e perplexo, quer saber se tal ato estaria condizente com os regulamentos civis e outros aspectos da Rússia. Chichikov explica que o ato era legal e que o tesouro renderia lucros, pois recolheria os impostos legais. Porque se o Chichikov compra as almas mortas, ele passa a pagar os impostos daquelas almas e o proprietário não tem mais que pagar. Então, para o proprietário que já não tem mais aquela alma, só tem vantagem. Ele não só vendeu a alma, claro que vai vender barato, né? Como também passou agora a não ter mais que pagar os encargos, que passariam tecnicamente para o Chichikov. Para quem vende parece bom negócio, a questão é saber por que é bom negócio para quem compra, como é que é bom negócio para quem compra. Não é isso? Tá? Continuamos. Chichikov explica que o ato era legal e que o tesouro... já foi. Manilov, tranquilizado, concorda, já que as almas defuntas não passavam, por assim dizer, de completa porcaria, e até insiste em cedê-las de graça. O conselheiro rejubila-se. Se o senhor soubesse que grande serviço acaba de prestar com essa, em seu dizer, porcaria, a um pobre homem sem ele nem veio. Sim, é verdade. O que foi que eu não sofri? Tal qual um barco qualquer entre as ondas furiosas. Quantas perseguições, quantas injustiças, que desgraças já não suportei. E por quê? Só porque sempre fui fiel à verdade, porque tinha consciência limpa, porque sempre estendi a mão à viúva desamparada, ao órfão abandonado. E aqui ele até enxugou com um lenço uma lágrima furtiva. Você acredita nesse Chichikov? Sinceramente, assim, acharam convincente o discurso em que ele se faz, acabou de comprar as almas, né, até recebê-las de graça, e faz um discurso dizendo que ele encontra-se, teve todas as perseguições contra ele na sua vida. Não, parece convincente, não? É o Sarney, né? Isso são as famosas lágrimas de crocodilo. Não é? Não são as lágrimas de crocodilo, a expressão lágrimas de crocodilo é para justificar essa situação aqui. O conselheiro parte alegre, prometendo na próxima vez trazer livros para as crianças. Dirige-se à casa de outro proprietário, Sobakevich, deixando Manilov contente por ter agradado ao hóspede, sem, no entanto, conseguir atinar com o estranho pedido do conselheiro. O Manilov, que é um sujeito assim acordado e aparentemente um pouco ingênuo, acaba cedendo as suas almas para o Chichikov, almas mortas, né? Ele ficou feliz por ter auxiliado aquele homem que chegou ali, que fez sucesso, mas ao mesmo tempo ele não sabe muito bem por que raios é que alguém compra isso. Por que alguém iria comprar defuntos?
Não é isso? Qual seria o sentido de uma coisa dessa? É o ditado de quando a esmola é grande, o cérebro desconfia. E esse não desconfiou ainda. Ele está perplexo. Mas haverá quem desconfiará, com certeza nenhuma, com certeza total. Esse aqui diz assim, puxa, mas que homem estranho, eu dei uma mão para ele, mas por que será que esse homem quer comprar almas mortas? Deve ser maluco, né? Talvez seja maluco, vamos ver. Veremos que não é bem assim, tá? Continuamos. O cocheiro serifã, embriagado, bêbado como um sapateiro, perde-se na escuridão subtemporal e a sede acaba saindo da estrada e capotando. Há alguma profissão no Brasil que é, de modo geral, associada ao alcoolismo? Parece que padeiros são associados ao alcoolismo no Brasil, bêbado como padeiro. Mas, pelo jeito, na Rússia, sapadeiros são alcoólatras, como meio compulsivos. Agora, num país onde todo mundo enche a cara o tempo todo, deve ser meio difícil saber qual é a profissão que é mais dada a esse vício, né? Isso na Rússia, né? Me parece difícil de descobrir qual é o mais bêbado do tirador de escola. É isso. Muito bem. Esse serifã é cocheiro do Titicov. Saem os dois lá na procura da outra propriedade agrícola e capotam a carroça no caminho. Titicov é atirado na lama. Impossibilitado de seguir viagem, o conselheiro pede pousada numa propriedade nas imediações. É recebido por uma velha matrona, Nastácia Petrovna Korobotchka, que lhe garante nunca ter ouvido falar em Sobakevich ou em Manilov, e lhe assegura sua haver ali pequenos proprietários, com 20 almas, outro 30, mas desde que sejam donos de uma centena não há por aqui. Titicov dá-se conta de quanto havia se perdido. Na manhã seguinte, descobre que seu benfeitor havia perdido 18 almas no ano anterior. Nem me fale, paizinho. 18 homens, disse a velha com um suspiro. E tudo de gente tão boa que morreu, bons trabalhadores. É verdade que nasceram outros depois, mas o que é que vale? É tudo criançada. Mas o fiscal chegou, mandando pagar a taxa por alma da mesma forma. Os homens estão defuntos, mas eu tenho que pagar como se estivessem vivos. Na semana passada morreu queimado meu ferreiro. Era um ferreiro tão capaz e também era mestre ferralheiro. Tá vendo? Então essa Kobotchka, né, que essa é uma outra pequena propriedade, fala, olha, de fato, é uma desgraça isso, porque morre o pessoal, não tem que continuar pagando imposto, até vir um próximo censo, que pode demorar anos, né? Até vir um novo recenseamento. Né? Não é isso? Titicov oferece para comprar 18 almas mortas. Nastácia assusta-se, imaginando que ele pretende desenterrá-las das sepulturas, e insiste em que elas não estão mais vivas. Titicov esclarece. E quem é que está dizendo que estão vivas? É por isso mesmo que elas lhe dão prejuízo, por estarem mortas. A senhora paga imposto por elas e agora vou livrá-las das preocupações dos pagamentos. Está entendendo? E não só vou livrá-las de tudo isso, como ainda lhe pagarei 15 rublos. Está tudo claro agora? A matrona desconfia de tão inusitado negócio. Ele luta, considerando que pode estar sendo enganada. Pede prazo para verificar os preços das almas mortas. Para ir ao mercado ver quando é que estão pagando por almas mortas por aí. Porque não pode ser, de repente esse sujeito está me enganando, ele vem aqui oferecendo 15 rublos quando elas valem 1.500. Não é isso? Né? Escute, mãezinha, não seja assim. O que é que elas podem valer? Considere, não passam de pó. Está entendendo? Simples pó, nada mais. Tome, por exemplo, qualquer coisa inútil, a última das coisas, um simples trapo, por exemplo. Até o trapo tem seu preço, poderá ser comprado por uma fábrica de papel. Mas disso ninguém precisa, não serve para nada. Diga a senhora mesmo, para que serve isso? Titicov insiste em que ali está um negócio que não é deste mundo, mas o proprietário ainda quer esperar para comparar preços. Aqui, Titicov perdeu as estribeiras, bateu furioso com a cadeira no chão e mandou a senhora para o diabo. Ela se assusta. Ai, não mencione o nome dele, pelo amor de Deus, exclamou ela, empalidecendo toda. Ainda desde ontem para ontem, o maldito me apareceu nos sonhos a noite inteira. Fiquei com vontade de pôr as cartas para ver o futuro, depois das orações da noite, e parece que Deus me mandou aquele tal, como castigo. Apareceu horroroso, com os chifres mais longos que chifres de boi. Ela acaba concordando, impressionada por ele ter dito que fazia compras para o governo. Como ela vendia coisas, né? Vendia leite, vendia mel, vendia isso e aquilo, vendia madeira, então ela, tentando agradá-lo, concorda em vender as suas 18 almas por 15 rublos. Não é isso? 18 almas por 15 rublos, apesar de que ela tenha ficado muito preocupada em saber se não estava vendendo por um preço menor do que deveria. Não é? Ela
continua preocupada com isso. Mas já teve a sua segunda compra, não é isso? Já tem aí a sua segunda compra do nosso Titikov. Então, declara-se aí feliz de ter conseguido fazer um segundo contrato, né? Ele assinou um contrato lá, fez lá um papel em que havia um contrato. Vocês estão entendendo a história, pessoal? Está claro a história? Tá? Muito bem, então vamos ver como é que continuam as aventuras do Titikov. Deixando a propriedade da velha matrona, Titikov e seu cocheiro chegam a uma taberna às margens da estrada principal. O conselheiro informa-se finalmente sobre o endereço de Sobakevich. Na taberna, Titikov encontra Nozdrel, um jovem impulsivo que conhecera na festa do governador e que havia assumido inconvenientes áreas de intimidade com ele. Nozdrel, um mentiroso convulsivo, voltava com o cunhado Mijuia de uma jogatina onde havia perdido tudo. Praticamente arrasta o conselheiro e Mijuia para sua casa, onde obviamente conta as maiores vantagens, sob o protesto do cunhado. Após jantar com farto vinho e a saída do cunhado, Titikov entra no assunto. Tu deves ter muitos camponeses que já morreram e ainda não foram riscados das tuas listas de licenciamento. Quero que os passes para mim, para o meu nome. Nozdrel, atônito, quer saber a razão. O que será que ele poderia dizer? Pensou Titikov. E após um minuto de reflexão, declarou que precisava das almas mortas para adquirir maior peso na sociedade, pois não possuía grandes propriedades e essas poucas alminhas o ajudariam, por hora, a manter as aparências. Entendeu? Então ele para dar uma desculpa, fala assim, olha, eu tenho que fingir que eu tenho muitas almas, porque, como eu disse para vocês, o que mede o sucesso de um fulano, de alguém nessa época na Rússia, é o maior negócio que existe, o negócio agrícola. Como é que você quando fala de empresário, um empresário moderno, fala de faturamento, né? Quanto é que fatura? Mas aí não tem uma ideia de faturamento, tem quantas almas o sujeito tem. Então ele precisa fingir que tem almas para poder parecer socialmente melhor. Essa é a desculpa que ele dá para esse tal de Nozdrel. A explicação não convence, e Titikov vendo que os pais de sua noiva exigiam dele, pelo menos, a propriedade de 300 almas para lhe entregar a filha. Nozdrel continua sem acreditar, e o conselheiro propõe comprá-los, mas o outro propõe dá-los de presente. Se Titikov comprasse um potro por 4.000 rublos. Que deve ser, obviamente, muito, muito, muito mais do que o potro de fato vale. Esse Nozdrel é um tipo absolutamente negativo, quer dizer, é um sujeito mau, de mau caráter, de má índole. Não é trapaceiro, vigarista, esse Nozdrel. Não é? E ele quer agora trocar as almas por alguma outra coisa que ele quer arrancar do Titikov. Como o conselheiro recusa, Nozdrel vai oferecendo todos os animais, um após o outro, devidamente recusados. O anfitrião propõe então jogar as almas contra dinheiro, mas não convence o conselheiro, que vai dormir contrariado e preocupado de ter se exposto àquele ponto a um homem não confiável e em dificuldades financeiras. Na manhã seguinte, o dono da casa força um jogo de damas valendo 100 rublos ou as almas. Nozdrel tenta trapacear. Titikov abandona o jogo e o dono da casa manda os criados darem-lhe uma surra. O que teria acontecido se a cena não tivesse sido interrompida por um capitão de polícia que havia vindo prender Nozdrel, por causa de uma agressão a certo máximo. Aqui imaginando como é que faz para você roubar no jogo de damas. Deve ser difícil fazer isso, né? Como é que faz? Não é fácil roubar no jogo de damas. Deve ser difícil, sabe como é que faz. Mas esse Nozdrel é um sujeito cheio de truques e de esperteza, assim. Não é isso? Logo, o nosso Titikov quase tomou uma surra agora desse Nozdrel. Porque o Nozdrel queria estourá-lo, né, de alguma maneira, tendo em vista a possibilidade da venda daquelas almas lá. Muito bem. Titikov foge às carreiras na serva conduzida por Serifan, quase colidindo no caminho com uma carruagem levando uma senhora e uma encantadora moça, cuja beleza o conselheiro não deixa de notar. Titikov chega à aldeia de Mikhail Semyonovich Sobakevich e, como sempre, tenta aproximação elogiando as personalidades locais. Para sua surpresa, Sobakevich detesta a todos. Conhecemos a todos. São todos gafuros. Toda aquela cidade é assim. É um gafuro em cima do outro, montado no terceiro. Todos uns Judas. Só existe lá um homem decente. É o procurador. Mas esse mesmo, para dizer a verdade, é um porcalhão. Quer dizer, ele chegou e começou dizendo, olha, eu estou muito impressionado como governador daqui, o homem honesto, e é tudo vigarista, tudo ladrão, tudo safado, tudo com 7-1 e tal. E ele não funciona a sua tática de agradar, né, os locais com esse sujeito aí, tem muito mau humor, né, esse Sobakevich.
Durante a refeição, o conselheiro fica sabendo do certo Pilutkin, que morava a 5 verstas, uma versta tem 1.607 metros, e tinha 800 almas que morriam como moscas. Levando em conta o mau humor de seu anfitrião, Chichikov entra no assunto com muito cuidado, chamando as almas de inexistentes e não de mortas. Para sua surpresa, Sobakevich adianta e se propõe a vender as suas. Opa! Quer dizer, ele não precisou nem oferecer, né? O outro já sacou tudo e já ofereceu de vender as suas próprias almas. Com os diabos, pensou Chichikov consigo mesmo. Esse aqui já está vendendo antes de abrir a boca, e articulou em voz alta. E, digamos, quanto ao preço? Se bem que, para dizer a verdade, trata-se de um objeto, que falar de preço até parece esquisito. Bem, para não pedir muito, 100 rublos cada uma, disse Sobakevich. 100 rublos é um dinheirão, tá? Um dinheirão. 100 rublos é uma grana enorme, tá? Tá bom. 100 rublos, exclamou Chichikov boquiaberto, e fitando-o bem nos olhos, sem saber se tinha ouvido mal, se por a língua de Sobakevich, que por sua natureza desajeitada, se enrolaram e pronunciaram uma palavra em vez da outra. Por quê? O senhor está achando caro? Articulou Sobakevich e acrescentou. E que preço seria o seu, por exemplo? O meu preço. Acho que nós estamos enganados, ou não nos compreendemos mutuamente. Esquecemos em que consiste o assunto da conversa. Posso oferecer de minha parte, com a mão no coração, 80 copeques por alma. É o meu preço mais alto. Copeque é a centésima parte de rublo. Ora, vejam só que calma, 80 copeques. Um quer receber 100 reais e o outro quer pagar 8 centavos. Entenderam a diferença de preço que aí? O Chichikov quer pagar 8 centavos por cada alma. E o outro quer receber 100 reais. Obviamente que o outro é um negociante, espertalhão, né? Vamos ver, um negociante experiente e tal. Vamos ver para onde é que vai isso. Sobakevich argumenta em favor da qualidade de seus defuntos, que eram como nozes escolhidas. Como o proprietário não baixa o preço para menos que 75 rublos, enquanto o Chichikov quer pagar no máximo 2 rublos, o conselheiro tenta despreciar a mercadoria. Na verdade, acho tudo isso muito estranho. Parece que entre nós está sendo representada uma peça de teatro, uma comédia. Não consigo explicá-lo de outra forma. O senhor parece homem bastante cagado, gosta dos privilégios da instrução. Portanto, compreende que se trata de artigo de sonetos. O que é que vale? Quem precisa dele? Chichikov aumenta a oferta para 2 rublos e meio. Sobakevich diminui o preço para 50 rublos. Em lugar nenhum o senhor comprará gente tão boa, tão barata. Chichikov ameaça partir e seu anfitrião aceita os 2 rublos e meio. Pronto. O primeiro saiu de graça. O segundo, que era aquela viúva, né, custaram 15 rublos. Um pouco menos de 1 rublo por alma. E agora aqui ele andou, né, aqui teve que entrar com um dinheirão, 2 rublos e meio por alma, que é muito mais do que ele esperava pagar, não é isso? No entanto, ele já tem agora um certo acervo de almas mortas. Não é isso? Tem um certo acervo. Nós não sabemos muito bem o que falar com isso ainda, não é isso? Mas sabemos que já temos aqui um banco de Chichikov, seja qual for ele, está dando certo até agora. Não é isso? A impressão que vocês têm do Chichikov é uma impressão boa, média ou má? Média. A Dilma está desconfiada dele, né? A impressão boa parece ser uma pessoa de boa índole, assim, de boa natureza. O que vocês acham? Quem compra alma? Há uma chance boa dele ser do diabo. Bom, então guardemos essa informação para frente. Mas por enquanto não sabemos isso, né? Sabemos que de vez em quando ele menciona o diabo. Principalmente ele perde o controle assim que contrariado. Aquela doçura e aquele encantamento, quando contrariam, ele já perde. Ele já perde. Muito bem. Tá? Então temos ainda uma dificuldade de entender o Chichikov na sua, digamos assim, na sua maior, digamos, na sua inteireza de caráter, né? Podemos desconfiar que ele seja um sujeito muito mau, podemos desconfiar que talvez que não seja, não sabemos muito bem, não é? Continuamos. Chichikov chega a uma aldeia decrépita. As toras das esbates estavam velhas e escuras. Muitos telhados estavam furados com peneiras. De alguns sobrava apenas a cumeira e as vigas laterais, como as costelas de um esqueleto. Uma isba é uma casa de um camponês na Rússia, uma casinhola, assim, onde morava um camponês. É recebido na estranha casa do Pomiestit Pilutkin, uma mansão envelhecida e entulhada de coisas aparentemente inúteis. Pomiestit é o nome do proprietário eterno, né? Lembro disso, né? O homem era um coletor de lixo, que empilhava num monte de dimensões impressionantes.
Ao próprio proprietário, se o conselheiro tivesse encontrado casualmente na porta de uma igreja, Chichikov teria dado 2 copecks. Chichikov encerra uma conversa e descobre que no ano anterior havia morrido umas 800 almas naquela propriedade, sendo 120 ainda referenciadas. As únicas que interessam são essas 120, porque as outras já ele não quer, né? Não é isso? Chichikov propõe ficar com elas, livrando o proprietário do pagamento dos impostos. Pilutkin, do velho Sovina, quer agarrar a oferta e insiste em que a venda seja feita o mais rápido possível. Toda aquela extraordinária generosidade começou a parecer um tanto inverossímil, e ele pensou consigo: sabe lá o diabo, pode ser que ele não faça o princípio. Falei o diabo aí, tá vendo? Ou razão, como todos esses esbanjadores, conta uma porção de mentiras só para conversar um pouco, se aproveitar do chá, e depois vai-se embora. Em vista disso, por precaução e também para experimentá-lo, disse que não seria mal se realizasse um contrato de compra o mais cedo possível, porque nunca se sabe o que pode acontecer a um homem. Hoje está vivo e amanhã só Deus sabe. Pilutkin oferece no negócio também cerca de 70 almas fugidas. É também certo, né? Porque as fugidas têm o mesmo problema das mortas, porque não trabalham e custam impostos do mesmo jeito, não é isso? Fazem negócio a 32 copecks por alma. Chichikov parte felicíssimo, considerando que naturalmente, mesmo antes de chegar à aldeia de Pilutkin, cada propriedade rural com muitas almas tem uma aldeia associada a ela. Ele já pressentia que teria um lucro qualquer, mas jamais poderia ter previsto semelhante cornucópia. O terceiro negócio, quarto negócio que faz, né? O primeiro recebeu de graça, o segundo pagou 15 rublos por 18 almas, o terceiro 2,5 por cada uma, né? E agora ele faz um negócio em 35 copecks, 32 centavos de rublo, né? 2 copecks. Chichikov acorda feliz por já ser dono de 400 almas. Revira seu baúzinho. Chichikov carrega um baúzinho, onde leva seus presentes mais preciosos: papel de carta, penas, tinteiro e escondido seu dinheiro. Quando depois ele olhou para aquelas folhas, para os nomes dos camponeses, que de fato já tinham sido camponeses, que trabalhavam, aravam, bebiam, carregavam, enganavam seus amos, ou quem sabe eram simplesmente bons mujiques, um sentimento estranho, incompreensível para ele mesmo, apossou-se dele. Cada um dos papeizinhos parecia ter um caráter próprio, especial, e graças a isso os próprios mujiques mortos adquiriam um caráter particular. Aqueles que haviam pertencido à Korobutka, quase todos tinham alcunhas e apelidos. A lista de Pilutkin distinguia-se pela economia de estilo. Muitas vezes só estavam marcadas as iniciais dos prenomes e patronímicos, seguidas de 2 pontos. O rol de Sobakevich impressionava por extraordinária abundância de pormenores, não deixando escapar nenhuma das qualidades do camponês. De um deles dizia, bom carpinteiro; de outro, entende do serviço e não desempregado. Também estavam meticulosamente anotados os nomes do pai e da mãe, e o comportamento de ambos. Só ao lado do nome de um certo Fedótil constava, filho de pai desconhecido e da rapariga capitolina, mas tem boa índole e não é ladrão. Todas essas minúcias davam um certo frescor àquelas listas. Parecia que os mujiques estavam vivos ainda ontem. Após contemplar demoradamente todos aqueles nomes, Chichikov comoveu-se e se articulou com um suspiro. Que monte de voz se acumulou aqui, meus queridos? Que será que fazíeis quando vivos, meus amigos? Como era a nossa dura vida? Que é um negócio, veja, gente morta, escrava, né? Absolutamente se deu mal na vida, e que ele, com a qual ele estabelece uma relação, digamos assim, afetiva, quase perversa, né? Nesse momento, porque afinal de contas essas 400 almas devem representar para ele, Chichikov, alguma vantagem indiscutível e extraordinária. Né? De que natureza, daqui a pouquinho nós vamos saber quando o autor nos contar. Eu podia contar, mas não vou. Daí esperamos de contar. Tá? Após da papelada, o conselheiro dirige-se ao cartório civil para registrar os seus contratos de compra de almas. No caminho, encontra Manilov, que o acompanha até a repartição pública onde estaria o mês de contratos. Onde estaria, né? Que tem um erro. São mandados de repartição e repartição. Finalmente, na sala de audiências, Chichikov encontra o presidente com Sobakevich. Chichikov fica preocupado com o que o velho Sofia poderia ter dito, mas, para seu alívio, o presidente manda os burocratas tomarem todas as providências e diz ao conselheiro que não deve dar projetos a ninguém. Os meus amigos não precisam pagar. Todas as obras do Gogol, todas, sem exceção, descrevem uma corrupção endêmica na burocracia russa.
todos os atos públicos têm que ser comprados, todos, sem exceção. Tanto é que o Inspetor-Geral, que é a obra que vocês vão ler comigo ano que vem, conta justamente a história de uma cidadezinha que espera a vinda de um Inspetor-Geral e todo mundo morrendo de medo, porque afinal todo mundo tinha o telhado de vidro, porque a corrupção na Rússia era, naquela época, completamente endêmica, completamente. Tanto é que o presidente do cartório, né, do registro lá, sabe que a corrupção é disseminada, tanto é que ele exime, né, ele aí isenta o Titikov de ter que pagar propina, como se fosse uma coisa normal, entendeu? Como se ele autorizasse todos os outros a serem explorados. Não é isso? Isso é uma das sensações que se tem, que o Gogol está sempre criticando o czarismo. Mas, na verdade, ele é profundamente pró-czarista. Ele é um sujeito que não tem nenhum conteúdo de rebelião política, por exemplo. Mas isso depois a gente debate, tá? Mas ele está o tempo todo mostrando situações de corrupção, situações essas que às vezes são muito engraçadas, não é? Se não fossem trágicas em princípio. Continuamos. Sobakevich, no entanto, faz comentários maldosos para que o presidente desse conta de que as almas compradas são mortas, mas o estratagema não funciona. O presidente não repara, não entende, porque é tão extraordinário que alguém possa fazer uma coisa dessa. Por que você deve comprar um negócio que só vai te dar encargo que é o imposto? Não é? É como alguém que compra um carro que foi destruído para ficar pagando IPVA. Não é? Imagine um carro que foi roubado. Você teve um carro roubado, então você tem que pagar o IPVA. Aí você diz, olha, anda aqui, para mim vou te comprar esse carro roubado e eu fico pagando o IPVA para você. Não parece uma ideia completamente sem cabimento? A ideia é tão sem cabimento que o próprio presidente não consegue entender as insinuações que faz o proprietário, né, que vendeu a dele. Com a chegada das testemunhas, os contratos são lavrados e todos vão comemorar na casa do chefe de polícia. As compras de Titikov tornaram-se o assunto do dia. A cidade começou a conversar, opinar e ponderar se era vantajoso comprar camponeses para transferência e colonização. Porque ninguém tem a menor ideia na cidade que as almas são mortas. Para todos os efeitos, o Titikov está comprando camponeses. Não é? Não é isso? Como ele está comprando camponeses em quantidade muito grande, julgam que ele seja um sujeito rico. Não é? O Titikov, então, nesse momento, ganha automaticamente a fama de riqueza. Nas discussões, muitos demonstraram grande conhecimento do assunto. Está claro, diziam alguns, isso nem se discute. As terras nos distritos do sul são boas e férteis. Isso todos sabem. Mas como é que os camponeses de Titikov vão passar sem água? Não existe rio nenhum ali. É porque havia, nesse momento, uma colonização grande que o governo da Rússia fazia, que como nós fizemos aqui muitas vezes, davam as terras de graça para quem quisesse ir lá morar e colonizar as regiões mais, digamos assim, mais abandonadas. E é isso que supunham que o Titikov iria fazer com as almas vivas, porque todo mundo supõe que as almas que ele está comprando são vivas, porque ninguém imagina uma burrice desse tamanho comprar as almas mortas, né? Parece ser um negócio impossível de alguém fazer. Especula-se sobre o tipo de mujique que Titikov teria comprado. Há quem pense que foram vendidos os ladrões e beberrões da pior espécie, vadios e rolaceiros. Assim se falava e se ponderava na cidade, e muitas pessoas, movidas pela solicitude, chegaram a transmitir a Titikov alguns daqueles conselhos, e até lhe ofereceram uma escolta para comboiar os camponeses sem perigo até o lugar da sua nova moradia. Como se eles existissem, né? Titikov agradeceu os conselhos, dizendo que os aproveitaria se tivesse oportunidade, mas recusou a escolta com toda a firmeza, dizendo que absolutamente não era necessário, que os camponeses que adquiriram eram livres excepcionalmente por data, sentindo até grande predisposição para a imigração voluntária, e que a possibilidade de uma rebelião entre eles estava totalmente excluída. Dentro de uma perspectiva diabólica, essas últimas 3 linhas são maravilhosamente interessantes. Né? Guardem essas 3 linhas, por favor, na sua memória, né? Dentro daquela hipótese levantada pelo Gabriel como sendo aqui, havendo aqui um aspecto diabólico nisso. De todo modo, Titikov fica famoso, ganha fama de milionário e, apesar de não ser nenhum Adonis, recebe um bilhete anônimo apaixonado. Fantasia a identidade da autora. Titikov é convidado para outro baile do governador. Explica o narrador. Onde é governador, há baile.
De outra forma, não poderá medrar de modo algum o necessário afeto e respeito por parte da nobreza local. Que é um comentário de uma ironia extraordinária. Quer dizer, os governadores das províncias só conseguiam sustentar a sua, digamos, respeitabilidade dando um baile cada mês, assim, para convidar os nobres locais, tal, para todo mundo ficar feliz e contente. Então, onde há governador, há baile. Ele já tinha ido num, né? Lembra, no primeiro dia já foi num, e agora está indo já no segundo baile. O baile é a consagração de Pavel Ivanovich Chichikov. Imagine, nesse baile, então, ele é o assunto central, porque descobriu-se que ele é um milionário, disfarçado de viajante comum, que está comprando centenas de servos para colonizar algum lugar na Rússia, lá, não é isso? Pavel Ivanovich, ah, meu Deus do céu, é Pavel Ivanovich. Querido Pavel Ivanovich, estimadíssimo Pavel Ivanovich, Pavel Ivanovich de minha alma. Nosso Senhor está aqui, Pavel Ivanovich. Aqui está ele, nosso Pavel Ivanovich. Permita-me um abraço, Pavel Ivanovich. Mas deixe-me chegar perto dele, quero beijá-lo, meu queridíssimo Pavel Ivanovich. E Chichikov sentiu-se abraçado por vários lados simultaneamente. Mal teve tempo de se desvencilhar nos braços do presidente, quando já se viu nos braços do chefe de polícia. O chefe de polícia passou para o inspetor de serviço médico, o inspetor de serviço médico para o arrendatário para o arquiteto. O governador, que naquele momento estava com as senhoras, com um bilhete de sorteio numa das mãos e um cãozinho fraldeiro na outra, avistando, jogou ao chão o bilhete do fraldeiro. O cachorrinho só pôde ganhar. O cachorrinho fraldeiro é um cachorro de colo, né? Um cachorrinho que anda no colo da madame. Então ele estava com um bilhete com o cachorro, a hora que viu o Pavel Ivanovich, soltou os dois para abraçar o Pavel Ivanovich. Em suma, a sua chegada esparramou satisfação e alegria extraordinárias. Não havia um rosto que não refletisse o prazer, ou pelo menos o reflexo do prazer generalizado. Centro das atenções, Chichikov saltita no salão de dama em dama. As damas ficaram muito satisfeitas e bem impressionadas, e não só descobriram nele um monte de coisas amáveis e agradáveis, mas começaram até a encontrar algo de majestoso no seu semblante, alguma coisa até marcial e bélica, o que, como é sabido, agrada muito às mulheres. Na verdade, Chichikov tenta descobrir a autora do bilhete apaixonado. A governadora veio cumprimentá-lo. Como ela está uma mocinha encantadora. Com ela está uma mocinha encantadora. Chichikov fica paralisado ao reconhecê-la como mocinha do incidente da estrada. Lembra que quando ele sai correndo lá da propriedade do outro que queria surrá-lo, aí eles têm quase um acidente de trânsito. Essa mocinha é a mesma. Diante dele não estava só a governadora. Ela segurava pelo braço uma jovenzinha de 16 anos, viçosa, loirinha, de feições finas e delicadas, queixinho pontudo e rostinho de redondez encantadora, que o pintor tomaria para modelo de Madonna, e que só muito raramente se encontra na Rússia, onde tudo gosta de aparecer em proporções amplas e generosas, tudo que existe. As montanhas e os bosques, as estepes e os rostos e os lábios e os pés. Isso tudo é muito engraçado, né? Para um russo deve ser muito divertido, né? Dizer que as russas têm lábios grandes e pés grandes, né? Os russos têm lábios grandes e pés grandes. Chichikov está apaixonado pela moça. O narrador nos lembra que já não existe no mundo nada mais tolo do que um homem naquela situação. Em consequência, o conselheiro começa a desprezar as sete das damas e senta-se ao lado da moça, com quem inicia uma conversa animada. Segundo o narrador, Chichikov iria se arrepender de ter desprezado tão cruelmente as outras mulheres. Ela boceja com a conversa, enquanto as outras mulheres se aborrecem com aquele comportamento. Uma indignação justa em todos os sentidos expressou-se em muitos semblantes. A indignação crescia e as senhoras começaram a falar dele pelos cantos, em termos muito pouco lisonjeiros. Quanto à pobre colegial, essa foi totalmente aniquilada. Sua sentença já estava lavrada e assinada. Olha só que opinião dura sobre as mulheres em geral que está aqui, hein? Tá? Entendeu? Tá? Quando as outras se sentiram rejeitadas, começaram a ver nele, de fato, um sujeito normal, né? Ou menos do que o normal, e a única que estava tendo sucesso, que era a filha da governadora, né? Passou a ser vista como a pior mulher do mundo. Não é isso? Tá, muito bem. As coisas pioram muito quando chega Nozdrov, já significativamente bêbado e puxando um relutante procurador pelo braço. Lembra quem é esse Nozdrov? Aquele que queria surrá-lo, lembra? Ao ver Chichikov, Nozdrov faz um escândalo. Ah, o proprietário de Kherson, Kherson era uma das regiões do sul da Rússia onde se podiam obter terras de graça, em função do programa de colonização do governo. Que é o que o Chichikov já havia tentado dizer, que é para onde ele levaria as almas vivas, né? Supondo que fossem vivas.
Gritava ele, aproximando-se e torcendo-se de riso, o que fazia tremer suas bochechas viçosas e coradas como rosas na primavera. Como é? Comprou muitos defuntos? É que o senhor não sabe, excelência, berrava ele, voltando-se agora para o governador. A verdade é que ele mercadeja com almas mortas. Palavras de honra. Escuta aqui, Chichikov, tu não passas de um, eu te digo isso como amigo. Todos nós aqui somos teus amigos, sua excelência aqui também. Mas eu te enforcaria. Palavras de honra que te enforcaria. Pegou bem essa intervenção do Nosdrov no meio da festa, em que ele era o maior, né, a maior atração, né, sua consagração social? Acho que não, né? Não é isso, não é? Muito bem. Quando Nosdrov tenta beijá-lo, Chichikov o empurra e o atira no chão. Mas a história das almas mortas já surtiu efeito e tomará conta dos falando. Apesar de todos saberem que Nosdrov é consumadíssimo mentiroso, uma história, mesmo absurda, sempre tem direito de se colocar por certo tempo, até cair em descrédito. Esse incidente, aparentemente insignificante, deixou Nosdrov bastante aborrecido. Por mais tolas que sejam as palavras do Nécio, às vezes elas são suficientes para confundir um homem inteligente. Ele começou a sentir-se incomodado, mal à vontade, exatamente como se tivesse pisado, com a bota polida à perfeição, numa bota suja e fétida. Em suma, a coisa não estava nada boa mesmo. Naquela noite, enquanto Chichikov, já nos seus aposentos, amaldiçoou toda a árvore genealógica de Nosdrov, em outra parte da cidade, outro fato de piorar muitas coisas. Chegava à cidade proprietária rural Korobotchka, que após 3 dias sem dormir, pensando ter sido enganada por Chichikov, havia decidido vir à cidade, para a casa do padre Kirilo, seu parente, para verificar pessoalmente qual era o preço corrente das almas mortas, e se ela, Deus nos livre de guarde, não cometer um erro, vendê-los por um preço abaixo do seu valor real. Muito bem, pessoal. A sensação que vocês têm, a impressão que vocês têm sobre moral, sobre essa gente toda, é boa, média, baixa? Parece que tirando um absurdo. Não parece uma situação de um absurdo completo e total, um nonsense absoluto, assim? Então, inusitada, né? Tudo é completamente inusitado, mas sobretudo... Chegar um desfileiro, assim, todos nos adentraram com diretor, vai ficar todo mundo assim. No entanto, essa situação, digamos, falsa que está todo mundo vivendo, é vivida com um empenho por todas essas pessoas aí. Não é uma situação que já foi... Ninguém repudiou moralmente isso até agora. Ninguém levantou uma palavra, digamos, moral, né, contra isso, né? Mas todos confiaram. Bom, nós sabemos que a situação do Chichikov não vai continuar tão boa quanto parece, né? Não é isso? Vamos ver o que acontece com ele em seguida. No dia seguinte da festa, a vice-governadora Sofia Ivanovna visita sua amiga Ana Grigorievna, mulher do procurador. Entre falsas gentilezas e ironias mútuas, as mulheres acabam no templo forasteiro e inocente da festa. Sofia relata o que Pomieshtcha Korobotchka lhe havia contado. E agora, diz a Korobotchka, eu não sei mais o que fazer. Ele me obrigou a assinar não sei que documento falso, jogou na mesa 15 rublos de notas de papel, e eu, diz ela, eu sou uma viúva, uma mulher inexperiente e desamparada. Não entendo nada dessas coisas. É isso que está acontecendo. Mas se pudesse imaginar, querida, como tudo isso me deixou transtornada. As mulheres não entendem o significado daquela história de almas mortas. Enquanto Sofia Ivanovna tenta especular, Ana Grigorievna faz a decoração espetacular de que almas mortas são simplesmente uma coisa que ele inventou para desviar as atenções. O que ele quer mesmo é sequestrar a filha do governador. Tecnicamente, trata-se aqui de rapto e não de sequestro. E juridicamente, sequestro tem sempre uma conotação de exigência de resgate, né? E quando é para fins libidinosos, não se chama sequestro, mas rapto. Seguem-se comentários desabonadores sobre a mocinha, e os homens ficam loucos por ela. Quanto a mim, confesso que não vejo nada de especial nela. É de uma afetação insuportável. Acho que ele é assim, é de uma afetação insuportável. A Ana Grigorievna, queridinha, era de estátua, nem sombra de qualquer expressão naquele rosto. E como é afetada! Como é afetada! Meu Deus, quanta afetação! Nem sei quem me ensinou isso, mas eu ainda nunca vi uma mulher tão cheia de velhice. Querida, ela é uma estátua e é pálida como a morte. Não diga isso, Sofia Ivanovna, ela se pinta sem dó nem piedade. O que está dizendo, Ana Grigorievna? Ela é como giz, o mais puro giz. Querida, eu fiquei sentada ao lado dela. O carmim tem um dedo de grossura e descasca aos pedaços, como estuque. Foi a mãe que me ensinou isso. Ela mesma é uma coquete e a filha promete superar a mãezinha.
Essas mulheres são perigosas, não são? Viu por que o narrador nos contou que ele ia se dar muito mal por ter desprezado as mulheres daquele jeito? Não é? É isso? Tá? Agora essas duas aí vão estabelecer as teorias mais extraordinárias sobre o que teria acontecido, o que é que significaria as tais das almas mortas. Tá? Vamos ver. Continua a especulação sobre os planos secretos do conselheiro, levantando-se mesmo a hipótese de Nostra ao ser seu cúmplice. Quando chega o procurador, as mulheres contam de sua descoberta e saem, cada uma para o seu lado, a fim de alertar a cidade. O empreendimento esse conseguiriam pôr em prática em pouco mais de meia hora. Duas fofoqueiras em meia hora envenenaram a cidade inteira contra o Titicoca. A cidade ficou em polvorosa total. Tudo entrou em fermentação e ninguém compreendia coisíssima alguma. Em suma, começaram falatórios e mais falatórios, e a cidade inteira só falava das almas mortas com a filha do governador, de Titkov com as almas mortas, da filha do governador com Titkov, e tudo quanto existia ficou em polvorosa. Aos poucos formam-se na cidade dois partidos, o dos homens, focados nas almas mortas, e o das mulheres, ocupadas com o possível rapto da filha do governador, aprofundando a tese com os elementos mais fantasiosos. O rapto teria sido planejado porque Titkov, embora rico, era casado e não obtivera permissão do governador. Outra versão dizia que Titkov teria cortejado a mãe como forma de tiver a filha, mas que a recusa da governadora precipitara a decisão pelo rapto. Quando esses boatos chegam ao ouvido da governadora, ela proíbe a filha de receber Titkov em hora alguma e sob pretexto algum. Entre os homens crescem teorias conspiratórias. Titkov seria enviado pelo novo governador-geral para fiscalizar as condições de saúde locais, sobretudo desastres sanitários e epidemia de febre maligna. Outra teoria entre os homens explicava a expressão almas mortas como referente a dois casos mal explicados. Durante uma briga numa festa de mercadores, houve algumas mortes que foram falsamente atribuídas à asfixia por fumaça. Os camponeses haviam matado o policial rural Drobiazhin, que assediava suas mulheres e filhos. Mas por conveniências políticas, o homem foi enterrado como vítima de ataque apoplético. Essa história aí é assim, né? Começam todas as teorias possíveis. A história essa tese de que o homem é o emissário do novo governador, que já estava indicado, é a mesma história lá do inspetor-geral, da festa do inspetor-geral, em que eles estão esperando que venha alguém para fiscalizar, mas não sabe quem é. Lá no inspetor-geral, quem aparece lá na cidadezinha é um pilantra, um sujeito fugido da polícia, e que é tomado pelo inspetor-geral. E aí começam os acontecimentos da peça, no inspetor-geral, não é? Mas é que é a mesma coisa, quer dizer, quem será que é esse sujeito? Será que ele não é um espião? Porque está todo mundo com alguma culpa no cartório, entenderam? Está todo mundo vulnerável a uma investigação. Por isso é que eles não conseguem, de alguma maneira, ver o que está acontecendo. Eu queria que vocês guardassem bem essa ideia. Como todo mundo tem alguma culpa no cartório, ninguém é capaz, de fato, de ver com clareza o que está acontecendo. Não é isso? Para piorar as coisas, chegam a ele dois ofícios. O primeiro fazendo saber da presença na região de um falsificador de notas bancárias e outro dando conta da fuga na região de um perigoso bandido. Esses dois ofícios deixaram todo mundo atordoado. Embora ninguém imaginasse Titkov como falsário ou bandido, ninguém sabia de verdade nada sobre ele. Quem era ele, afinal de contas? Então, finalmente, os senhores funcionários fizeram-se a pergunta que deveriam ter se feito no começo, isto é, no primeiro capítulo desse poema. Decidiram fazer algumas indagações junto às pessoas que haviam vendido as almas, para ao menos ficarem sabendo que espécie de compra era aquela, e o que exatamente se deveria entender por aquelas almas mortas. E se o comprador não explicar a algum deles, mesmo sem querer, mesmo de passagem, quais eram as suas verdadeiras intenções, e se não revelar a alguém quem ele era na realidade. A confusa investigação não conclui nada, a não ser a hipótese de que Titkov, apesar de tudo, devia ser alguém. Portanto, ficou tudo exatamente do mesmo tamanho. E onde vai dar esse imbróglio, essa mixórdia, nós vamos saber depois do café, daqui a 15 minutos, que vocês estiverem aí ainda. Tá gostando do quê? Engraçado, né? E outro também.